riscos psicossociais, o que é que são riscos psicossociais e o que é isto de normas que podemos usar de base para fazer a gestão destes riscos. Temos metodologias, temos estratégias de intervenção, como é que podemos fazer, qual é que é a forma mais fácil para integrarmos este tipo de informação e estas práticas que muitas vezes nós vemos nas normas, como é que transpomos isto para o nosso dia a dia. Portanto, como podem ver, muitos de vocês serão certamente da área dos recursos humanos, da segurança, da saúde ocupacional, até mesmo da produção, nós temos várias normas de sistemas de gestão, não é? Estão por dentro do que é uma norma de sistemas de gestão, assim, a mais difundida será a ISO 9001, não é? Praticamente todos nós devemos ter as nossas empresas ou teremos as nossas empresas certificadas pela ISO 9001. Como sabemos, apesar destas normas não serem de aplicação obrigatória, são de aplicação voluntária, acabam por tomar aqui um papel de diferenciação do mercado e de garantia de qualidade dos nossos processos e dos nossos procedimentos e relativamente às nossas organizações. Especificamente na área da segurança, da saúde e segurança no trabalho, a norma que orienta os sistemas de gestão nesta área é a ISO 45001, que tem a sua versão portuguesa e versão europeia, portanto é uma NPEN ISO 45001, que foi revista em 2023 e que teve uma adenda em 2024. Portanto, a norma base, temos os requisitos e as orientações para a utilização desta norma na implementação de sistemas de gestão de saúde e segurança no trabalho. Ou seja, a primeira adenda a esta norma, que de 2024 tem a ver com as alterações relativas às alterações climáticas, que acaba por ter também um impacto na avaliação e na apreciação de riscos psicossociais, e vamos, se tivermos tempo, abordar o tema um bocadinho mais lá à frente. E depois temos a norma específica que vamos abordar hoje, que é uma norma standalone, é a norma ISO 45003, portanto, não, é uma norma de requisitos de orientação. Isto para quê? Para a implementação e a gestão destes riscos psicossociais enquanto um dos riscos presentes e que têm que ser avaliados quando estamos a tratar de um sistema de segurança e saúde ocupacional. E aqui não falamos só, não entramos só na parte voluntária. Sabemos que quando falamos de saúde e segurança no trabalho, temos decretos-leis regulamentares, temos diretivas europeias, temos algumas orientações da nossa entidade fiscalizadora e regulamentadora, que é a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, mas também temos uma série de boas práticas também da ACT, da Direção-Geral de Saúde, e mesmo a nível nacional e internacional, que podemos ir buscar informação. Quando falamos de risco psicossocial, um risco não deixa de ser um risco, não é? Temos sempre a probabilidade, temos sempre duas combinações, não é? Que é da probabilidade de ocorrência e da gravidade do dano causado para o trabalhador. Portanto, aqui para o trabalhador, porquê? Porque estamos a falar em contexto laboral, portanto, a nossa avaliação de riscos vai ser em contexto laboral, e aqui o facto de transpormos isto para a natureza psicossocial. E porquê é que é psicossocial? Porque vamos tratar especificamente de riscos que podem ter um efeito adverso na saúde mental, físico-social do trabalhador, não é? Portanto, sabemos que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a pessoa, neste caso o trabalhador, tem a sua componente física, a sua componente mental, a sua componente social. E um risco destes mal gerido, não é? Ou uma exposição a um destes riscos pode ter consequências para as diversas facetas da vida do trabalhador. Portanto, aqui abordamos especificamente o trabalhador e o local de trabalho, apesar de muitas vezes, e o mesmo acontece com os riscos, estes aspectos extravasarem a vida profissional. Tem aqui também o que é isto da perturbação mental. Sabemos que tem aqui a definição ou a abordagem mais generalizada de acordo com a Direção-Geral de Saúde, e aliás, se tiverem interesse, este guia que é aqui referido e de onde foi retirada esta definição, que aliás vai beber às nossas normas, à 45003 e à 45001,
Este guia síntese da Direção-Geral de Saúde, onde tem algumas diretrizes também para a gestão dos riscos psicossociais em locais de trabalho e as implicações que isto terá no trabalhador, nas organizações e mesmo no contexto envolvente. E por que é importante avaliarmos os riscos psicossociais para além da parte regulamentar? Nós sabemos o que é que nós temos no nosso decreto-lei, o que é que temos na diretiva europeia, que o empregador tem o dever de avaliar todos os riscos a que o trabalhador está exposto no seu contexto de trabalho. Ao ser todos os riscos, naturalmente estarão englobados os riscos psicossociais. O que é que torna estes riscos tão particulares? Portanto, nós quando falamos de riscos temos os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, etc. Hum, e, efetivamente, cada uma destas categorias de riscos têm particularidades. No entanto, alguns existem que acabam por permeabilizar diversas categorizações, não é? Diversas gavetas, se quisermos então categorizar os nossos tipos de riscos. O que é que nos diz a investigação? A investigação e os dados da prática, por exemplo, do relatório único e outras estatísticas que temos disponíveis para Portugal ou até mesmo para a Europa. Na Europa temos o ESSNER, temos as diretivas da OIT. Nas estatísticas de Portugal também, o que é que nós temos? Temos que os dados apontam sempre para que, em média, os quadros psicossociais relacionados com o trabalho têm tempos de recuperação mais longos. E o que é que isto implica para o empregador? Implica também custos mais elevados na gestão da sua força laboral, não é? E mais tempo do próprio trabalhador longe do posto de trabalho. Portanto, isto aqui levanta-nos já per si aqui algumas preocupações quando estamos a fazer a avaliação do risco. Uh, que tem a ver, por exemplo, com a gestão destas ausências, com a reintegração de trabalhadores que estiveram ausentes do posto de trabalho, que per si o facto de termos de termos trabalhadores ausentes de posto de trabalho, por exemplo, por baixa ou por acidente de trabalho, esta reintegração, ou por doença crónica, não é? Esta reintegração já acaba por ser um risco, ou seja, é importante identificarmos isto nas nossas matrizes e é importante também desenharmos as medidas para esta boa reintegração dos trabalhadores em posto de trabalho depois de períodos de ausência. E até podemos estar a falar de um período de ausência, por exemplo, de uma licença de maternidade ou paternidade, não é? Que acaba por ser um período de ausência e as pessoas depois, eventualmente, têm que ter esta reintegração. Portanto, aqui facilmente conseguimos depreender que temos vários impactos relativamente ao desempenho organizacional e ao desempenho em geral da empresa. Ou seja, quando estamos a aplicar estes guidelines presentes na ISO 45003 de saúde e segurança no trabalho, não é? Relativamente aos riscos psicossociais, tal como em outros riscos, mas se calhar nestes faz um bocadinho, temos que ter um bocadinho mais de atenção e temos que ter metodologias e técnicas e práticas que nos consigam chegar a algumas particularidades, temos que considerar questões externas e internas relativamente ao nosso posto de trabalho. O que é que são estas questões internas e internas? As questões internas podem ter a ver, por exemplo, com a organização do trabalho, com o design organizacional, com a forma como eu distribuo o meu trabalho por turnos, se tenho trabalho por turnos, se não tenho trabalho por turnos, etc. E as questões externas. Uma questão externa que muitas vezes é descurada e é engraçado que cada vez mais está presente nestas avaliações, tem, por exemplo, a ver com a forma como eu chego ao meu trabalho, as possibilidades que eu tenho de chegar lá. Por exemplo, tenho que ir de carro, posso ir de transportes públicos. Se for de carro, tenho onde estacionar. Nós temos alguns casos na saúde que acompanhamos que já temos pessoas que recusam trabalhar em determinado local porque não têm sítio onde estacionar o carro, por exemplo. Portanto, isto é uma questão externa, que acaba por ser interna, que acaba por ter aqui uma implicação muito grande. E porquê? Porque causava grandes níveis de stress o simples facto de ter que pensar que poderia sair de casa e depois como é que faria para fazer esta parte da gestão de estacionamento do carro, pagamento de estacionamento, não tem pagamento. Portanto, isto aqui para dar assim só alguns exemplos do que é que são isto de questões externas.
Outro ponto importante é sempre compreender as necessidades e expectativas dos trabalhadores, mas também de outras partes interessadas. Não é? Aqui, por exemplo, dos trabalhadores, nós já fazemos alguns momentos de consulta, há momento de consulta aos trabalhadores. Muitas empresas, mesmo PMEs, já têm práticas articuladas de avaliação de riscos psicossociais, têm questionários de satisfação no trabalho, têm questionários de cultura organizacional. Portanto, nós muitas vezes já temos em prática uma série de dados e de instrumentos que nos permitem ter indicadores muito válidos também na área dos riscos psicossociais. O que é que importa? Importa conhecermos o contexto e importa conseguirmos integrar todas estas ferramentas para não estarmos a trabalhar de forma fragmentada. Um aspecto importantíssimo que está aqui no nosso ponto 3 é ver se efetivamente o que é um requisito legal, o que é que não é um requisito legal. Isto porque dos requisitos legais? Porque quando estamos a fazer esta avaliação, nós não podemos ter aquela ideia romântica que estamos a fazer uma avaliação por fazer. Não, nós estamos a fazer uma avaliação para intervir, para melhorar os nossos ambientes de trabalho, para tornar os nossos ambientes de trabalho mais saudáveis, para as nossas pessoas se sentirem mais integradas, mais felizes e, naturalmente, mais produtivas, não é? Porque é esse o objetivo das empresas, é produzir. Um, mas temos que espelhar os requisitos legais nestas nossas avaliações, não é? Temos que ter em conta o que é que está presente, quer na legislação nacional, não é? Para, no caso de termos que fazer prova de cumprimento do requisito legal, está lá. Está nos nossos indicadores, está nas nossas matrizes, está na nossa prática diária, está no nosso dia a dia de gestão, naturalmente. E é assim que deve ser, de forma fluida e natural. Isto faz-me lembrar, por exemplo, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, com a implementação da ISO 9001, nós tínhamos a parte da gestão dos procedimentos e como é que se geria antes de uma auditoria. Isto mostra-nos muito da maturidade de um sistema. E acredito que na parte dos psicossociais também mostra muito da maturidade de um sistema e da cultura da organização, não é? O compromisso das lideranças é sempre uma chave fundamental para o sucesso destas intervenções e para a continuidade no tempo. Portanto, é aqui importante adequar ao nosso contexto, às nossas atividades, ao nosso foco de trabalho, aos nossos processos, ou seja, conseguirmos integrar estes processos de maneira fluida no processo, ou seja, não é algo extra que vem de fora, é algo que faz parte do ADN da empresa, é algo que está dentro e que está integrado nos nossos processos. Por exemplo, com certeza que todos se conseguem lembrar, também há uns anos atrás, a batalha que foi, não é, com a inclusão para a utilização de EPIs, não é, de equipamentos de proteção individual em contexto laboral. Hoje em dia já é, assim, algo muito facilitado, ou por exemplo, nas nossas vidas pessoais, quem tiver acima de 40 anos, não é? Lembra-se facilmente do cinto de segurança, não é? Hoje em dia já entramos no carro, não pensamos que temos que pôr o cinto de segurança, já é automático, já colocamos o cinto de segurança. Portanto, esta parte comportamental, depois na gestão dos riscos psicossociais, a mudança comportamental e o alavancar este tipo de métodos e técnicas e de estratégias de intervenção que nos permitam ter este tipo de abordagens é muito importante. Daí ser importante termos pessoas qualificadas, pessoas com formação na área comportamental, na área que consigam desenhar medidas e que consigam desenhar planos que tenham esta racionalidade no tempo e que consigamos avaliar, ou seja, que consigamos tirar indicadores. É muito importante termos indicadores dos nossos sistemas de gestão. E não, estou a incluir certamente os riscos psicossociais. Temos que ter indicadores e temos que avaliar. Avaliar para quê? Para mudar, para retroalimentar o sistema, para conseguirmos efetivamente fazer esta melhoria contínua, que os nossos sistemas de gestão da qualidade tanto falam, não é? O ciclo PDCA. Aqui há alguns pontos de interesse que temos que ter em conta nas nossas avaliações. Como eu vos disse, cada avaliação de riscos é uma avaliação. E então, quando falamos de riscos psicossociais, isto toma ainda mais importância. Há alguns grupos de interesse que, se tivermos nas nossas organizações, têm que estar espelhados, na nossa opinião, naturalmente, nas nossas matrizes e nas nossas avaliações de risco. Trabalhadores em teletrabalho,
naturalmente têm riscos acrescidos e riscos diferenciados e têm que ter uma gestão direcionada. Portanto, aqui as lideranças são muito, muito, muito importantes. Trabalhadores por turnos ou com trabalho noturno. Sabemos que influencia os ritmos circadianos, sabemos que influencia a forma de trabalhar, o contexto social onde os trabalhadores estão inseridos, o tipo de direitos, deveres e regalias que têm estes trabalhadores relativamente aos outros, sentem-se discriminados, não sentem. Portanto, aqui a percepção destes grupos é muito importante. Outros grupos de interesse, trabalhadores com trabalho de contacto direto com clientes, utentes ou similares. Sabemos, por exemplo, na área da saúde, os trabalhadores de urgência que estão em zonas críticas, que têm que ter esta articulação com o público, ou o contacto com clientes em geral, acabam por ser sempre trabalhadores com um risco acrescido. Depois começamos a entrar aqui, por exemplo, com trabalhadores com processamento de informação de significativa complexidade de informação. Entramos aqui já com alguns fatores específicos, como a carga de trabalho física e mental, e como é que isto influencia o funcionamento e a percepção do stress por parte individual de cada trabalhador. Também são grupos especiais. Trabalhadores com interdependência de trabalhos na cadeia, nas linhas de montagem ou com fornecedores externos, por exemplo. Trabalhadores com constante interação fora da organização, podemos ter trabalhadores deslocados, e no nosso setor da metalurgia e da metalomecânica, tanto vemos isto na prestação de serviços, trabalhadores deslocados, portanto, são um grupo especial. Trabalhadores em trabalho isolado, quando é que acontece isto? Por exemplo, na manutenção. Lembro-me há pouco tempo numa formação que tinha uma pessoa que me perguntava: trabalho isolado? Eu trabalho sozinho num gabinete, estou em trabalho isolado. Sim, mas pode-se levantar do gabinete e vir uma área social. Agora imaginemos, por exemplo, vamos assim a um exemplo da agricultura, um pastor, trabalho isolado, acontece alguma coisa, portanto, como é que fazemos? Também são trabalhadores situações específicas de queixas e conflitos, não é? Nós agora temos, por exemplo, uma série de diretivas que foram transpostas, temos casos específicos de reporte, por exemplo, de assédios, etc. Que tipo de tratamento é que é feito? Como é que os trabalhadores são protegidos? Como é que é feito e gerido este processo? Situações de discriminação no local de trabalho, que muitas vezes acontecem, e aqui não estamos a falar não estamos a falar a nível de vertical, estamos a falar também a nível horizontal, podemos estar a falar aqui de processo de discriminação ao nível dos pares, dos próprios colegas, não é? E aqui estes processos de discriminação muitas vezes podem não ter a ver só com características físicas, podem ter a ver com comportamentos, podem ter a ver com, por exemplo, produtividade, podem ter. Bem, temos aqui vários enquadramentos possíveis. Trabalhadores afetos a plataformas de trabalho digitais, migrantes, minorias, trabalhadores com doença crónica, não é? Acaba por ser aqui um grupo de trabalhadores. Também especialmente que pode ser afetado de forma diferente, porque o facto de ter doença crónica e agora com outros aspectos demográficos, com os riscos demográficos, com o envelhecimento da população ativa e com as mudanças de hábitos, temos cada vez mais pessoas em posto de trabalho com doença crónica que requerem, por exemplo, um acompanhamento mais próximo por parte de equipa médica, portanto, e como é que as empresas estão a gerir isto, este tipo de trabalhadores grávidas, minorias, etc. Portanto, estamos a ver que temos vários grupos de interesse dentro das nossas organizações e que, naturalmente, terão que ser contemplados nas nossas avaliações de risco. Uma coisa tão simples como um procedimento de trabalho, não é? Eu posso ter que ter o meu procedimento de trabalho tendo em conta a alteração das nossas forças de trabalho em várias línguas, ou por exemplo, não é? Daí as nossas avaliações de risco serem muito contextuais. Outros aspectos também a termos em atenção nesta transposição da nossa 45.003, não é? Que tem estas linhas de orientação, tem uma série de pontos, é uma norma bastante grande. As plataformas de trabalho, como é que a IA está a ser introduzida nos nossos postos de trabalho? Como é que é feito o controle? Os nossos trabalhadores que estão em teletrabalho, que tipo de algoritmos são aplicados? São aplicados algoritmos e por exemplo, a sensorização, que já estamos a ver cada vez mais em postos de trabalho, EPIs sensorizados, que tipo de dados é que estão a ser recolhidos em tempo real? Dados biométricos? Como é que eu faço os dados? O regulamento está protegido, a pessoa está protegida, os dados estão protegidos,
estabelecidos como é que é feita esta anonimização dos dados e como é que os dados são utilizados destes sensores. As próprias alterações climáticas e a forma como isto impacta o nosso trabalho. As alterações climáticas têm que ser tidas em conta nas nossas avaliações de risco, porque são cada vez mais importantes, e não estamos a falar só daqui de eventos catastróficos relativamente às alterações climáticas. Estamos a falar, por exemplo, como vem, com certeza viram as notícias ontem e hoje, não é? Da onda de calor que temos em França, que temos em Espanha, e que já tivemos em Portugal, não é? Como é que os empregadores gerem isto, não é? Quando eu tenho uma nave industrial que não consigo climatizar ou que não consigo ter algumas condições de conforto térmico, isto também vai ter, isto não é só um risco térmico, é um risco climático e um risco psicossocial, porque o desconforto térmico vai causar stress físico e stress psicológico, não é? E mal-estar. Portanto, temos aqui muitos aspectos que têm que ser tomados em conta nas nossas avaliações de riscos psicossociais. A parte da robotização, da interação homem-máquina, os próprios padrões de consumo, os contextos macro e microeconómicos, não só a nível de país, da região, mas depois também dentro da própria organização, os aspectos de justiça organizacional que cada vez mais estão a vir ao de cima com estas discussões, não só das alterações laborais, mas também, por exemplo, das subidas do salário mínimo, que cada vez nacional, que cada vez mais, ou seja, aquela diferenciação entre o salário mínimo e o salário médio começa a diminuir, portanto tem aqui também implicações na forma como os próprios trabalhadores percepcionam as recompensas em posto de trabalho, o que é que diferencia e o que é que não diferencia. Portanto, tudo isto acaba por ter um impacto muito direto nas nossas avaliações de riscos. Conseguem ver aqui, não teremos tempo para explorar, certamente, porque estamos aqui numa speed talk, ver algumas categorias de riscos, de uma avaliação de riscos em semáforo, ou seja, que nos dá para ter aqui alguns aspectos mais críticos que temos que gerir para depois aprofundar, não é? Portanto, esta visão acaba por ser uma visão de fácil leitura e que nos permite ter aqui um semáforo, não é? Quase como costumamos dizer, como se diz, tirar o pulso, não é? Ver como é que temos a nossa organização relativamente a estes pontos. Nesta avaliação específica, temos aqui as exigências cognitivas e emocionais, como podem ver, isto aqui são valores médios para o setor, as exigências, setor metalúrgico e metalomecânico e industrial, cognitivas e emocionais, sempre lá no alto, portanto, mas isto daria espaço aqui para outra toque. Aspectos-chave na nossa 45.003, liderança, participação de trabalhadores, políticas e transposição de políticas para o terreno, o tipo de apoio e de suporte que se faz à avaliação e à melhoria. Chamo atenção para a avaliação, para a definição de indicadores, para a melhoria contínua, para a retroalimentação do sistema. Portanto, aqui não vos vou amassar com a parte do ciclo PDCA, que todos estamos mais que por dentro e têm em diversas referências. Só chamar a atenção que existem diversos instrumentos, diversos questionários, diversas técnicas e métodos, desde inquéritos a estudos, a mapeamentos de interações, análises de densidade, auditorias participadas, etc. O que é que nós temos que ter em atenção? Temos que ter sempre em atenção o contexto onde estamos a funcionar, os trabalhadores que temos, porque não há uma metodologia única, há sim uma metodologia à medida daquela organização para os objetivos que pretende atingir. Sabemos que as organizações são sistemas complexos, temos que ser resilientes, temos que ser criativos para promover locais de trabalho mais produtivos e motivadores e promotores do bem-estar físico e psicológico, porque sabemos que o que diferencia muitas vezes as organizações no tempo que correm não são as condições físicas, é o tipo de ambiente que aquela organização proporciona aos seus trabalhadores. Ficam aqui com algumas linhas só de suporte a esta talk, que era uma speed talk, não é? Temos a nossa ISO 45003, temos a nossa 45001 de base, tem aqui um manual de referência sobre avaliar e intervir riscos psicossociais, práticas e recomendações que foi publicado pela Ordem dos Psicólogos, mas que está disponível
para a aquisição, onde conseguem ter uma noção de todo o ciclo, desde a parte do contexto da organização, à aplicação, aos desafios, à integração dos referenciais normativos, ao desenho de medidas e à avaliação, e depois termina com um exemplo prático. Resta-me agradecer-vos. Estou disponível para perguntas. Já não temos assim muito tempo, mas julgo que podemos ter aqui 2 ou 3 perguntas que achem mais pertinentes. Eu ia pedir que colocassem a mão no ar ou que escrevessem no chat, como acharem melhor, para conseguirmos. Para conseguir responder se for caso disso. De qualquer forma, também têm aqui os meus contactos, o meu contacto de e-mail, claudia.fernandes@catim.pt, ou o e-mail da comunicação, como acharem melhor, e têm aqui as nossas próximas iniciativas, não só em termos de formação, mas também em termos de Speed Talks. Muito obrigada por me terem ouvido nesta conversa muito breve, não é? Nós muito haveria para dizer e para partilhar convosco. Vou aqui ao chat ver se temos alguma pergunta. Não temos mãos no ar. De qualquer forma, a palestra vai ser disponibilizada no YouTube, como disse a colega Patrícia. Tem os meus contactos de e-mail. Estamos ao dispor, estamos ao vosso dispor. Não sei se querem fazer algum comentário, se têm alguma pergunta. Eu é que agradeço a vossa atenção e a vossa disponibilidade. O COPSOC pode ser utilizado sem pedir autorização. A autorização está a perguntar aqui a Mafalda. O COPSOC, a versão portuguesa, nós, Catim, eu em particular, e o Catim também, fizemos parte da equipa portuguesa de validação do COPSOC 2 e do COPSOC 3, que é agora a última versão, que já tem algumas alterações relativamente ao COPSOC 2. O que é que nós pedimos em termos de investigação? Podem ter acesso ao questionário, podem, deixem-me só partilhar convosco o link. Se pedirem à equipa de investigação, é partilhado convosco o link. Portanto, nós, Catim, somos um dos membros do Observatório Português dos Fatores Psicossociais no Trabalho. Portanto, aqui partilhei convosco no chat o link. Podem ter acesso ao e-mail da equipa de investigação, onde poderão solicitar o uso do COPSOC 3, sim, e poderão usar. É um instrumento aberto, está publicado em revistas científicas com a sua validação para a população portuguesa. Espero ter ajudado. Ter lançado, já sei que lancei muitas questões, sei que isto muitas vezes não é fácil, mas muito obrigado a todos e a todos por terem dispensado um bocadinho do vosso dia para ouvirem sobre este tema que tanto nos é grato. Obrigada e bom trabalho a todos e a todas.